carreira acadêmica produtiva e uma artística impecável e polêmica. Eu converso hoje com o italiano Sergio Romanelli. O Palavra Aberta já está no ar. Don't ask me what I like. Don't try to understand it. Você se autodefine como artista intelectual. O que isso significa? Artista intelectual por causa das duas atuações, né, minhas, na verdade. Então, porque eu sou primeiramente professor acadêmico, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, professor efetivo, né, do Departamento de Língua e Literaturas Estrangeiras, e tenho todo um percurso de intelectual verdadeiro, ou seja, de pesquisador, de pessoa que reflete, que produz conhecimento tradicional, né, formal, acadêmico. E ainda que eu tenha tido sempre esse interesse pelas artes, isso veio num segundo momento, de uma forma mais, digamos, profissional, né? Então, são as duas naturezas da minha persona, né? Da minha pessoa. Sou um intelectual, artista, ou como eu digo, sou um artista que pensa, de uma forma um pouco polêmica. Então hoje é uma carreira artística e intelectual que caminha em paralelo, mas nem sempre foi assim. Quando você era criança, já tinha essa procura, essa preocupação com a arte? Sim, muito mais que procura pela intelectualidade, digamos assim, né? Porque desde criança cantava, dançava, participava de grupo de teatro e dançava muito bem, inclusive, então fiz vários cursos nesse sentido. E a veia mais forte era essa, na verdade, né? Só que na minha família todo mundo queria também que eu fosse professor, especificamente. E eu sempre gostei também muito de estudar, então não foi um problema. Então enveredou mais nessa direção, né? A minha vida mais para os estudos sérios, né? Para erudição, para estudo mesmo pesado. E aí abandonei por um certo tempo a outra veia, que era a veia artística, mas sempre ficou lá no cantinho, né? Estava ali na gavetinha guardada, né? Estava, e a música sempre foi muito presente. A música presente na infância. Você é italiano, ficou na Itália muitos anos. Conta um pouquinho primeiro dessa fase da sua infância, de que cidade você é, Sim. Como era a sua família, trabalhavam seus pais? Sim, eu nasci em Salerno, que é no sul da Itália, né? Perto de Nápoles, perto de Pompeia, que acho que todo mundo conhece, né? Quando eu tinha 5 anos, meu pai passou num concurso, né, como funcionário público em Bergamo, que é no norte. E aí todos nos mudamos para Bergamo, que é perto de Milão. E enquanto eu estava no sul, eu fui criado pelos meus avós, né, porque meus pais tinham um comércio, eram muito ocupados. Aí quando ele passou a trabalhar em Bergamo, nos mudamos para lá, foi também um choque grande, porque acho que as pessoas aqui têm um pouco noção disso. O sul e o norte da Itália são completamente diferentes. São duas realidades opostas. Inclusive, existe certo atrito, né? Aquela famosa rixa de região. Exatamente. Então, para mim nem muito, mas para os meus irmãos, que eram maiores, foi um choque, porque sofreram, né, preconceito por causa do sotaque que eles tinham, que era sotaque do sul, por causa de não serem, né, do norte. Existe ainda isso. Ainda hoje. Eu nem muito, então toda a minha formação foi no norte, na verdade. Ainda que eu tenha essa ligação muito forte com o sul da Itália, todo o percurso escolar foi lá, todos os meus estudos, as pessoas que me formaram do ponto de vista intelectual, por exemplo, foram todas do norte, então eu me inseri muito bem. E a família te incentivava a dançar, cantar, tocar instrumentos? Não muito, porque na verdade, como eu já falei, né, eles queriam muito, tanto meu avô quanto meus pais, meu avô sobretudo, que eu fosse professor, né, professor universitário. E como os meus irmãos não quiseram estudar, era a última esperança, né? Então isso era muito forte. Se deram bem porque eu gostava de estudar, não foi algo que me incomodava. Mas por causa disso, abandonei a outro desejo, que era o mais forte, na verdade, naquele momento, que era de dançar, cantar. Eu fiz curso de dança, mas meu pai me tirou depois de um tempo, porque não gostava de balé clássico, né? E realmente eu tinha muita aptidão, era muito bom mesmo. Então as professoras incentivavam, né, os meus pais, porque tinha
viram que eu tinha realmente um certo talento para dança, para atuação, para música, mas não me estimularam, então eu também não podia escolher, né? E acabei fazendo o que era mais canônico, né? Digamos, o que se esperava. Qual foi a tua formação na Itália? Dos estudos? Eu fiz o liceu clássico, no segundo grau, né, que é a nossa escola superior, e depois eu fiz letras italiano, na graduação, em Milão, e depois que eu terminei, me formei, eu me mudei para a Bahia, onde a gente tem família. Bahia? E como é que foi essa decisão? Foi uma decisão... Se na infância mudar do sul da Itália para o norte já foi difícil. Mas eu sou nômade em geral, né? Então essa é uma outra característica. Eu terminei a graduação bem, né? Me formei, etc. Então todo mundo estava muito feliz. Eu gosto sempre isso é uma constante na minha vida, quando tudo está certo, eu gosto de mudar completamente as coisas. Quando está tudo certo demais? Exato, me cansa muito. Então, quando todo mundo esperava já que eu fosse fazer um concurso, né, eu era aquele aluno modelo, sempre fui primeiro da turma, nunca dei problema nenhum nos estudos, etc. Inventei que eu tinha que ir embora da Itália, estava cansado daquela província, que a Itália também é muito conservadora, né? Acho que as pessoas também têm uma ideia de Europa e de Itália um pouco diferente aqui do que efetivamente é. Então aquela cidadezinha pequena, muito católica, etc. E a família me cansava, né? Era meio uma opressão assim para mim. E por que a Bahia? A Bahia porque temos tios e primos que moram na Bahia já há 60 anos. Os tios são italianos, né? Que se mudaram, e os primos são brasileiros, nasceram lá. E eu queria, depois da graduação, passar um tempo fora, né? Fazer um mestrado, alguma coisa no exterior. E naquele verão, justamente, os meus tios vieram, né, para a Itália. Eu os tinha visto quando era criança, então não tinha muito contato. E a gente simpatizou, né? Eles falaram: Sérgio, você é muito inteligente, gosta muito de idiomas, por que não vem no Brasil, ao invés de ficar aí deprimido porque eu não estava muito bem na Itália? E você passa um tempo no Brasil, estuda português e depois você vê. Você já conhecia o Brasil antes disso? Não tinha a menor ideia. Nem era assim, algo que estava nos meus planos. Eu queria ir para a Inglaterra ou Estados Unidos, né? Porque meu interesse era mais para o inglês, né? Tanto da cultura anglo-americana quanto da língua. E inclusive por causa da música também, né? Porque as bandas que eu escutava eram bandas inglesas. Então eu disse: bom, vou, porque eu tenho hospedagem, não tenho que gastar dinheiro, vou lá, passo um tempo e vejo o que acontece. E cheguei, depois de uma semana, numa festa no vice-consulado italiano, me convidaram para ser professor, que eles estavam precisando de um professor de italiano e tradutor no vice-consulado. E aí começou. Aí ficou, foi gostando. Fiquei. Mas Muito. eu quero que você me conte como veio a Florianópolis, a Sim. tua vida acadêmica aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e também esse reinício da tua vida artística depois do intervalo. A gente volta já. My nature is fluid. E seguimos a conversa com o professor de letras e artista Sérgio Romanelli. Nós falamos sobre a tua vinda ao Brasil, você veio para a Bahia inicialmente e depois por que veio para Florianópolis? Porque passei num concurso, né? Eu, na verdade, no meio teve também um ano em São Paulo, então fiquei 10 anos na Bahia, fiz mestrado e doutorado lá em Linguística Aplicada, trabalhei como intérprete, como tradutor, enfim, foi uma vida e tanto. E depois me mudei para São Paulo, passei um ano em São Paulo, ensinei na Unicamp, como substituto, em outras escolas, e depois passei como efetivo aqui. Então, em final de 2008, eu passei no concurso como efetivo e em 2009, em fevereiro, tomei posse, né, e comecei a morar em Floripa. Todos esses trabalhos aqui, essas obras publicadas, vieram todo desse teu trabalho aqui como mestre e doutor em letras, literatura. São várias obras publicadas, né? Sim.
E depois disso também você retomou aquela sua vontade de infância que era trabalhar com arte. Exatamente. Isso puxou da gavetinha, né? A gente diz que a gavetinha que não estava guardada. Aí cantar, dançar, que foi o início disso quando voltou? Que ano foi? Foi em Florianópolis? Foi na Bahia? Foi em que período da tua vida? Foi na Bélgica, na verdade. Teve a Bélgica ainda entre tudo isso? Exato, porque no meio disso tudo passei um ano na Bélgica entre 2013 e 2014 para o meu pós-doutorado, né? E enquanto eu estava na Bélgica, um aluno aqui de Floripa, que é músico também, que é Cassiano Fagundes, do Cassinha e Barbária, me contactou para ser orientado no mestrado. E a gente começou a trocar ideias virtualmente mesmo, né? No Facebook, no Skype, etc., sobre o projeto dele. Ele também era músico, eu contei dessa minha paixão. Antes disso, eu já estava num coral aqui do nosso departamento, que era um coral de música erudita, que é o Babel Ensemble, todo de professores e alunos do departamento. Canta música lírica, então, também? Sim, eu estudei canto lírico também na Bahia. Só que essa era digamos, a minha raiz, né? Mas eu queria ir para o pop, para o rock, e ninguém me levava muito a sério. Então, como vocalista? Como vocalista. E até do ponto de vista da estética, né? Então, essa questão de ficar sempre na erudição me incomodava um pouco. Eu queria algo mais transgressor, né? Algo um pouco mais moderno e contemporâneo. E aí o Cassiano, nessa conversa, me disse, eu tenho uma música aqui que eu gostaria de fazer em italiano, será que você não quer fazer a letra e depois gravar quando voltar para Florianópolis? Digo, claro, não tem problema nenhum, eu já escrevi poesias, mas posso escrever música também. E aí fiquei 4 noites escrevendo aquela letra, que virou o Chita, né? Uma música que depois a gente gravou, na banda que a gente criou quando eu voltei, uma banda de rock alternativo que se chama Vita Balera, que é uma banda que só toca músicas italianas clássicas com arranjos, né, digamos, completamente inusitados. E aí, dentro da banda, os meninos, o Jerônimo e o Cassiano, viram que a minha personalidade era muito, né, assim, exagerada para a performance, que eu tinha toda essa carga estética muito forte, e eles me incentivaram. Disseram, Sérgio, você é muito bom, você faz performance fantástica, canta muito bem, você deveria fazer algo como carreira solo. E aí comecei a compor música sozinho, que eu não sou músico, eu faço questão de dizer, ainda que tenha alguma noção de flauta, de teclado, etc., não sou músico, porque respeito muito os músicos para dizer que eu seja, né, que eu seja Mas músico. as composições são tuas? São minhas. Em que né? idioma? Em italiano, inglês e português. Né? Então eu uso praticamente softwares, né, de GarageBand, Live, etc. Então componho as bases, faço as melodias, as harmonias e gravo, né, faço tudo na verdade. E depois o produtor, que é o Jerônimo Gonzalez, que coproduziu esse CD, Anomalous, me ajudou. Esse é o teu CD, isso? Isso. Que saiu esse ano também, o videoclipe também. Exato, de uma Anomalous, das músicas. Que é a principal música que dá sentido a tudo, né? Porque Anomalous é anormal, em português. E todo o CD diz respeito a alguma anormalidade, entre aspas, ou seja, o que me interessa destacar é que não existe normalidade, e que não quero... eu não pessoalmente... existe padrão para normalidade? Não. Existe uma imposição de uma normalidade que é né? Que vem de uma classe social, que vem de um momento histórico, que vem de alguém que quer impor a própria ideia de normalidade para todos. Então, essa ideia, que acho que hoje em dia está muito forte, de novo, né? Que é uma ideia muito opressora, né, que discrimina, que exclui todos os outros que não se encaixam nessa presumida normalidade, me incomoda muito. Então é algo que eu sofri, né, tanto... Sofreu preconceito? Muito, sim, muito desde criança, físico, psicológico. Então é algo que sinto muito e que como educador, como formador, né, vejo nos meus alunos e me preocupa. Ou seja, vejo não os meus alunos serem preconceituosos, mas eles sofrerem preconceito numa época na qual a gente não deveria mais ter isso, né? E essa vontade, né, de transgredir, de manifestar, né, essa tua essência, isso tudo, que tipo de crítica você tem recebido com relação ao clipe que acabou de sair do forno? O clipe que foi dirigido pelo Antônio Rossa, né, que eu procurei exatamente porque eu queria alguém que casasse com essa ideia forte, né? O clipe
mostra, inclusive, essa estética militar. Então, eu estou criticando não os militares, não todos, evidentemente, mas essa ideia de uniformizar todo mundo, né? Que é o que, em geral... Esse conceito, né? Esse conceito de tornar todo mundo igual, mas a gente não é igual. E as pessoas estão sempre em modificação também, Todos, mundo muda, né? O tempo todo muda, não é verdade? Exato. Daí me diz uma coisa, e as letras da música em português, você escreve também? Sim, escrevi duas nesse CD. Uma que é Eu Não Quero Namorar, que é o segundo single que estamos lançando, né? Que tem vídeo também dirigido pelo Antônio Rosa, também muito polêmica, como é toda a minha arte, né? Mas não somente a arte, também as coisas que eu faço no mundo acadêmico. E é uma letra contra exatamente outro padrão, que é o de imaginar que a pessoa somente possa ser feliz se está casada ou se está namorando, e se está namorando provavelmente... Se for mulher, o homem, se for um homem, uma mulher, tudo que nos ensinam desde criança, né? Que tem um padrão para a normalidade e para a felicidade. Ô Sérgio, a tua carreira agora vai continuar essa carreira intelectual, de professor, doutor, e vai continuar também nessa carreira artística? Tem algum plano aí para o futuro? Planos tem vários, né? Sempre sonhando. Exato, muitas ideias, agora que a veia artística voltou, acho que não vai parar, porque me deixa muito feliz e também tem um propósito, porque isso acho que faço questão de dizer. Eu não acho ela muito diferente do que eu faço no mundo acadêmico. No mundo acadêmico eu produzo conhecimento, formo pessoas, né? Tento educar pessoas para que eles sejam cidadãos críticos, né? E na arte também, ou seja, na arte... É uma troca de informações também. Não é só entretenimento, porque acho que hoje em dia também se tem essa ideia que fazer música é só para entreter as pessoas, para elas ficarem rebolando, bebendo, beijando e não pensando, né? Eu acho que a música, a arte, seja qual for, né? Dança, teatro, etc., surgiu também com um objetivo político, que é o de formar pessoas, né? Veicular conceitos, mudar paradigmas, sempre foi assim. E nesse momento histórico, eu acho que se perdeu. Você vai continuar morando aqui em Santa Catarina ou pensa daqui a pouco em seguir? Eu não prevejo nada. Então, como a minha vida foi sempre uma mudança cíclica, agora estou muito bem. Gosto muito de Santa Catarina, gosto muito de Florianópolis, gosto muito do Brasil, que é que eu faço de questão de dizer assim, que é uma identificação muito grande que eu tenho com o Brasil, porque é a pátria que eu escolhi, né? Eu escolhi morar aqui, né? Então acho que é muito mais importante do que aquela na qual a gente nasce, né? Então eu me identifiquei, aqui eu consegui fazer o que eu queria fazer, aqui surgiram as possibilidades de eu poder me expressar da forma que eu queria. Nesse sentido, por exemplo, aqui tive muito mais liberdade do que teria na Itália, né? Que é um país muito conservador. E por isso que agora eu percebo um Brasil diferente do que me acolheu, né? Por isso que eu estou preocupado, né? O Brasil que eu vivencio agora não é o Brasil no qual eu cheguei enxergando, né, uma convivência entre raças diferentes, pessoas completamente diferentes. Neste momento eu acho que isso se está questionando e não se deveria, né? Então me preocupa. Então acho que mais ainda, tanto o intelectual quanto o artista tem que atuar dessa forma. Intelectual e artista, professor, tem responsabilidades, né? Eu acho que muitos se esqueceram. Então, ser artista não é somente aparecer na TV, ganhar dinheiro, você ficar com o seu CD emplacado na MTV ou em algum lugar. E professor também não é somente você conseguir bolsa e publicar à toa para mostrar que você é inteligente. A gente tem que formar pessoas a ter um papel forte e indispensável na sociedade, né? Então... Sérgio, que bom então, quanta informação você deixou, né? Está deixando aqui para as pessoas, e essa troca também, como você fala, que é o mais importante. Exato. E esse seu trabalho maravilhoso. Eu quero te agradecer a entrevista, muito prazer te conhecer. Tá? Prazer meu, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade.